Olá, amigos! Shalom Aleichem! Olá, amigos! Shalom Aleichem, paz seja convosco. Estamos transmitindo o programa Shabbat Shalom. Aproveitando, para nós, povo de Israel, participantes do povo de Israel, eu sou o Rabino Ishai Ben Yehudá, sou rabino messiânico, creio em Yeshua como Messias de nosso povo de Israel. Nós queremos começar o nosso programa com o recebimento do Shabat. O sábado para nós começa sexta-feira no pôr do sol. E é costume do nosso povo, 18 minutos antes do sol se pôr na sexta-feira, nós recebermos o Shabat em nossos lares, as nossas famílias, as esposas recebem o Shabat com uma cerimônia especial de acendimento das luzes de Shabat. E é o que nós vamos ver agora. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu levalim ner shel Shabbat. Amém. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Continuando então o nosso programa, eu gostaria de falar com vocês hoje com respeito a Parashá Re'eh. Parashá Re'eh é a Parashá de número 47. Antes eu quero explicar o que é uma Parashá. A Parashá é uma porção, uma parte da Torá que nós estudamos a cada sábado. Então nós temos a Torá, que significa instrução ou lei, que são os 5 livros do Pentateuco. 5 primeiros livros da Bíblia, do Tanar da Bíblia. E estes livros, estes 5 livros, denominados então de Torá, que significa instrução, eles são divididos em 54 porções. Cada porção, cada parte, em hebraico nós chamamos de Parashá. E estas porções são estudadas em todas as sinagogas do mundo, em todos os segmentos judaicos, em todas as sinagogas, mesmo as sinagogas messiânicas, nós estudamos a mesma porção, a mesma Parashá. A Parashá Re'eh, que é a Parashá número 47, ela se encontra no livro de Devarim. Devarim significa Deuteronômio. No capítulo 11, no versículo 26, eu vou ler aqui com vocês, diz assim: Vede que ponho diante de vós hoje a bênção e a maldição. A bênção, se obedecerdes aos mandamentos do Eterno vosso Deus, que eu vos ordeno hoje. E a maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Eterno vosso Deus, e vos desviardes do caminho que eu vos ordeno hoje, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então, esta porção da Torá, antes de explicarmos para vocês mais detalhes sobre esta Parashá, eu trouxe aqui uma Torá
é uma Torá, uma réplica da Torá, é uma réplica, só que essa réplica, ela contém exatamente os mesmos ensinamentos, as mesmas instruções de uma Torá kasher ou kosher. Então nós temos aqui a Torá, que nós estudamos, abrimos todos os sábados numa cerimônia especial, que os nossos telespectadores interessados poderão estar conosco e conhecer. Então, todos os sábados nós abrimos a Torá e estudamos a porção semanal. E a porção dessa semana é a porção Re'ê, que significa vede. E começa falando um assunto importante, que é sobre a obediência. Por que isso? Porque o nosso povo de Israel, quando sai do Egito, tem toda aquela trajetória no deserto por conta da desobediência, né? Por conta da falta de fé no eterno. Então o nosso povo tem que caminhar cerca de 40 anos no deserto para depois tomar posse da terra prometida. E nessa caminhada, o que acontece? O nosso povo recebe a instrução lá no Monte Horebe, no Sinai, por meio de Moisés, recebe a Torá. E nessa orientação diz o quê? Que quando o nosso povo entrasse na terra prometida, fosse ocupar a terra de Canaã, o nosso povo deveria ter cuidado com a idolatria. Naquele lugar habitavam pessoas, povos, que não adoravam o verdadeiro Deus. Então, este trecho da Torá começa, esse trecho da Paraxá de hoje, da porção de hoje, desse sábado, começa dizendo que Deus coloca diante deles a bênção e a maldição. E a bênção é muito importante porque o nosso Rabino Maior, Yeshua, Jesus, o Messias, o nosso Rabino Maior, ele vai falar nesta questão de bênçãos, num determinado trecho, quando ele diz que nós não devemos andar preocupados com o que havemos de comer, o que havemos de vestir, porque as pessoas que não servem a Deus se ocupam dessas coisas, estão preocupados com o que havemos de comer, o que havemos de beber, o que havemos de vestir. Aí Yeshua, Jesus, fala então o quê? Que o nosso Pai Celestial sabe de todas as coisas que nós precisamos. E ele então dá uma recomendação, ele diz assim, que nós devemos buscar em primeiro lugar, antes de nós buscarmos bênçãos, buscarmos prosperidade na nossa vida, é claro que todos nós queremos prosperar na nossa vida, nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E disse Yeshua, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E ele diz ainda, olha, o vosso Pai Celestial sabe de tudo que vocês precisam. Então, quando nós temos o nosso coração na palavra de Deus, obedecendo a Deus, nós não precisamos andar preocupados. É claro que nós vamos orar a Deus, colocar a nossa vida nas mãos dele, o nosso dia a dia, pedir a direção dele. Mas nós não devemos andar solícitos, esse é o termo que Yeshua usou, não sejais solícitos, porque o vosso Pai Celestial sabe. E nesta passagem, então, Deus diz por meio de Moisés, Moshe Rabbeinu, eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando? A bênção, se obedecerdes aos mandamentos do eterno vosso Deus, que vos ordeno hoje.
Então, quando nós estamos obedecendo a palavra de Deus, nós recebemos as bênçãos. Numa outra passagem de Deuteronômio, eu vou ler para vocês, nós vamos ver que as bênçãos, elas nos seguem. As bênçãos nos seguem. Nós vamos abrir aqui na Bíblia, na versão João Ferreira de Almeida. Eu estou lendo aqui na Bíblia judaica da editora Sefer, no Tanar, na Torá, né? Mas aqui no capítulo 28 de Deuteronômio, Devarim, diz assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Todas estas bênçãos virão e te alcançarão. Agora, se nós desobedecermos a Deus, no versículo 15 de Deuteronômio diz: será, pois que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Então, quando nós obedecemos a Deus, como disse Yeshua, o nosso Pai Celestial sabe aquilo que nós precisamos. Quando nós servimos a Deus, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, estas bênçãos virão e nos alcançarão. Elas vão nos perseguir. Imaginem vocês, nós seremos perseguidos pelas bênçãos quando nós obedecemos a Deus. Agora, quando não obedecemos, as maldições nos alcançam. Nessa mesma Parashá Re'ê, nós vamos encontrar mais um ponto interessante. No capítulo 13 de Deuteronômio, Deus diz o seguinte para o seu povo: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após os teus deuses que não conheceste e servamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos. Então veja bem, o nosso povo, o povo de Israel, recebeu a instrução de Deus que quando surgisse no meio do nosso povo um profeta ou sonhador de sonhos, então um profeta, aquele que fala em nome de Deus, quando aparecesse, a princípio não era para rejeitar esse profeta. Foi o que aconteceu com Yeshua, com Jesus. Quando Yeshua chegou, Yeshua apareceu primeiro aos 12 anos, ensinando lá os doutores da lei, né? Depois, no seu ministério, quando ele começa o seu ministério, Yeshua começa a fazer sinais, prodígios, milagres, porque isso é bíblico, está escrito aqui na Torá. Porque são esses sinais ou prodígios ou milagres, esses feitos, vão trazer de alguma forma credibilidade para a pessoa. Mas não a credibilidade para identificar se esse profeta é verdadeiro ou falso. Não é porque um profeta faz sinais, milagres, que ele é de Deus. Aí vem a segunda parte. Se ele disser, vamos após outros deuses e servamo-los, não ouvirás a palavra daquele profeta. É o ensinamento do profeta. É o que ele vai ensinar, que vai identificar se ele é de Deus ou não. E não o milagre que ele fez, o sinal que ele fez. Meus amigos, eu gostaria de mostrar a vocês um pouco mais do nosso trabalho e convidar vocês para visitarem a nossa sinagoga, aqueles que tiverem desejo, entrarem em contato conosco e visitarem a nossa sinagoga aqui em Curitiba. Estamos chegando no final de nosso programa.